Pessoal, antes de chamar a próxima matéria, vamos ver como é que está o tempo lá fora? Porque, olha só, ontem estava meio que parecido, né? A gente está vendo aí essas imagens, céu azul, com algumas nuvens e um calor demais, muito abafado, muito mais do que as temperaturas, né, oficiais mostram. A sensação térmica é muito forte e no final do dia a gente vê aquelas nuvens mais carregadas de chuva e, ó, não foi para menos, tá? A gente vai mostrar agora uma chuva que caiu ontem, né, no final do dia e mais uma vez fez muitos estragos. Esses registros aí foram feitos pelos amigos do TN. Então vamos ver agora a reportagem completa, porque teve muita gente que teve que enfrentar essa enxurrada para chegar em casa. Roda aí. Começamos por Iconha, onde várias ruas foram tomadas pela água. Essa aqui parecia um rio com correnteza e tudo. Na praça da cidade, cena bem parecida. O campo de futebol ficou completamente alagado. Começou a encher, meu irmão. E o rio da cidade, hein, ficou de assustar. A força da água chamou a atenção dos moradores e causou aflição. De Iconha, vamos para Guarapari. Por lá, ruas e mais ruas também ficaram alagadas. E o comércio no prejuízo. Nesse aqui, a clientela não teve para onde correr, ficou ali, esperando a chuva passar e a água baixar. Já em Viana, a situação ficou ainda mais crítica. Nessa rua, olha só o que esses dois moradores enfrentaram. A água estava na altura do pescoço deles. 3 pontos da BR-101 foram interditados por causa da chuva. O viaduto de Marcílio de Noronha, mais uma vez, ficou assim. Por lá, uma longa fila de veículos se formou. Alguns apresentaram problemas e outros motoristas decidiram não arriscar. Também não é para menos, né? Olha só a quantidade de água na pista. Tá caótica aqui a BR, ó. Passa ninguém. E ainda na região, prejuízo para comerciantes. Nesse escritório, o pessoal tentou salvar o que pôde. Dentro dos bairros, a cena não foi diferente. Ruas tomadas pela água e prejuízos para a população. Olha só a situação desse carro. Aqui, ó. Pois é, gente, a gente vê a situação em Marcílio de Noronha, sempre acontece ali naquela entrada do bairro, né, a enxurrada. Muitas vezes o poder político, o poder público fala que é por causa do volume de chuva, mas algo precisa ser feito, porque a chuva vai cair. Não adianta sempre que tem ali, impede os moradores de entrar e também em diversos bairros e falar que é por causa do volume de chuva. Alguma coisa acontece nessa obra aí para essa água empoçar. E não pode continuar assim, mesmo que chova muito. Falando nisso, vamos chamar a Vanusa Santana, que a gente vai para Viana, Vanusa, porque apesar do sol que está fazendo aí, né, moradores e comerciantes estão contabilizando os prejuízos. Né? Manhã de limpeza aí onde você está, né? Me fala onde você está aí, minha amiga. Bom dia. Ei, bom dia, George. Bom dia ao pessoal de casa. Eu estou exatamente aqui às margens da BR-262, ao lado do viaduto que dá acesso ao bairro Marcílio de Noronha. E essa é a cena que a gente vê aqui em frente a um banco que tem aqui às margens da BR-262. Todas as cadeiras foram molhadas, estão cheias de lamas. Com as chuvas de ontem à noite, toda a agência está alagada. E nesse momento, pessoas trabalham na agência retirando o que foi estragado e levando para uma outra agência que vai passar a funcionar do outro lado da BR-262, do lado mesmo de Marcílio de Noronha. Bem, eu estava conversando um pouquinho agora com um rapaz que está aqui organizando toda esse mutirão, mas ele disse que o banco vai sair daqui, mas vai sair porque foi motivado por conta desses estragos, né, dos alagamentos que a agência vem sofrendo ao longo de várias chuvas aí que foram registradas nos últimos meses. Bem, a gente está mostrando para vocês de casa aí que hoje o atendimento aqui nessa agência que fica às margens da BR-262 foi interrompido, não tem atendimento. Agora há pouco a gente viu muito cliente chegando aqui para procurar atendimento, mas deu com a cara na porta porque realmente as portas estão fechadas para o atendimento por conta dessa chuva aí que aconteceu durante a noite dessa quarta-feira. Vou pedir para o Alex vir para o meu lado de cá, vamos dar uma passeada. Pois não, ô George? Vanusa, aí a gente já tem um problema muito grande, que é uma agência que atende toda a população
perto de novo desse viaduto aí onde foi construído e que está sendo retirada do local, não vai funcionar por conta desses alagamentos. Então a gente mostrou aqui que ali na entrada de Viana, principalmente Marcílio de Noronha, olha gente que essa cena é ao vivo, tá? Com esse sol todo, a chuva que deu ontem, essa cena ao vivo. A gente está vendo um caixa eletrônico sendo retirado, porque provavelmente a água inundou tudo aí. Agora, Vanusa, o que os comerciantes dizem? Não sei se você teve tempo de perguntar, se você puder chegar próximos a eles, porque toda vez que chove, a situação aí ela fica desse jeito. Sim, o poder público diz que é porque chove demais. Então, não tem solução só porque chove demais, não vai consertar isso daí? Olha só, George, a gente está aqui, já conversamos com pelo menos 3 comerciantes que já me disseram que os prejuízos são enormes. Tem gente aqui que tem, por exemplo, uma oficina mecânica de torno, né? E aí as máquinas foram atingidas pelo menos 3 vezes. Em cerca de 15 dias, essa oficina, por exemplo, ela foi atingida 2 vezes, com prejuízos enormes, porque cada máquina custa cerca de R$100 mil. E todas as vezes que chove aqui ao lado do viaduto e enche, toda a água retorna para dentro dos comércios. Agora, Vanusa, essa senhora que está aqui, a senhora é presidente? Eu sou só secretária, eu não posso dar entrevista. Ok, George, ela disse que não pode dar entrevista, ela representa uma entidade aqui dos comerciantes, mas ela disse que não pode falar com a gente. Mas pode seguir, George, com a sua pergunta. Pois é, pode colocar a imagem lá deles trabalhando, porque olha só a situação. Um banco saindo aí, de próximo ao viaduto, né? Agora, uma empresa que foi atingida também, que está tendo um prejuízo. A questão que eu gostaria que você apurasse é se antes do viaduto o alagamento era desse jeito. Porque a percepção que a gente tem é que tudo isso aí começou depois dessa obra. Ou seja, talvez não seja por causa da quantidade de chuva. Olha só, George, o que eu pude perceber até o momento, conversando com os comerciantes, é que o prejuízo é grande para todos eles e todos relatam dessa forma. Quando foi feita a reforma aqui, né, e a construção do viaduto, a empresa responsável subiu o nível da rua, da avenida. Aqui, né, a gente tem a BR-262. A partir daí, quando chove, os alagamentos são inevitáveis. Todo mundo que fica tanto de um lado quanto do outro do viaduto, que é o que o Alex está mostrando para vocês agora, acaba arcando com prejuízo. Por quê? Porque a água não dá vazão, ela acaba retornando para dentro dos comércios. A gente, né, mostrou agora há pouco o banco que está sem atendimento, agora aqui uma loja também que está às margens daqui, que também todas as vezes, e o prejuízo é muito grande, porque computadores estavam do lado de fora, a gente tem maquinário, tem aqui móveis também que foram inutilizados com a enxurrada, com muita lama, e essa peleja das pessoas que trabalham, né, e tem comércio por aqui é antiga, segundo eles, e tudo começou, George, justamente depois, vamos mostrar, Alex, para o pessoal de casa, onde a gente está, depois da construção desse viaduto e quando a empresa responsável acabou aí subindo o nível, tá, da BR-262, que ficou mais alta do que os comércios que estão do lado de cá. A gente também já mostrou diversas vezes aqui no Tribuna Notícias primeira edição, né, os alagamentos do outro lado, que também trazem prejuízos aí para os comerciantes que estão do outro lado. Só para o pessoal de casa, George, ter uma ideia, a gente está aqui do lado do viaduto com sentido a Campo Grande, a Vitória. Os outros alagamentos, né, que acontecem, que a gente sempre registra, acontecem do outro lado, que é quem vem de Campo Grande no sentido Guarapari, no sentido Domingos Martins. Então esse é o drama que os moradores constantemente, moradores e também comerciantes aqui dessa região, porque aqui eu perguntei para muita gente o bairro que a gente está. Do outro lado, eu tenho certeza que é Marcílio de Noronha. Aqui já falaram num outro bairro, né? Então, assim, a gente continua aqui apurando, né, os estragos que essa chuva ontem em Viana, aí que caiu pouco mais de uma hora e pouco, né, foi o suficiente para trazer toda essa confusão
aqui, né, às margens da BR-262, ao lado do viaduto. Georgia, a gente continua aqui mostrando para o pessoal de casa, infelizmente, um banco que vai suspender o atendimento por conta dos alagamentos que são constantemente registrados aqui nesse trecho da BR-262 ao lado do viaduto. George. Vanusa, a imagem que a gente está vendo é desoladora. Um banco tendo que encerrar aí essas atividades. A gente não sabe se realmente ele vai fechar completamente, mas hoje não tem, né, por conta desses alagamentos. Fato é que, depois da construção desse viaduto, a situação piorou. Daqui a pouco você volta, eu queria que você até entrevistasse os comerciantes, porque essas imagens a gente nunca viu, né? O tipo de imagem que a gente não vê para uma chuva que aconteceu, ok, choveu muito, mas tem que ter um escoamento. Não pode contar se vai chover muito ou vai chover pouco para a situação melhorar ou piorar, né? Daqui a pouquinho você volta com mais informações desoladoras, essas imagens ao vivo. Pessoal, para hoje, hein? Será que vai chover mais? Olha só como é que está o tempo. A gente já mostrou, o tempo está aberto, né? Mas tudo isso aconteceu no final da tarde. Nessa época de verão é sempre assim. De acordo com a previsão, a partir de agora à tarde também pode cair pancadas de chuva e trovoadas, principalmente nas regiões sul e serrana. Já para as demais áreas, inclusive na Grande Vitória, não há expectativa de chuva. Se choveu aquilo, já causou isso, imagina se chove mais. Por aqui as temperaturas continuam altas, tá? Com termômetros oficialmente chegando aos 35 graus, mas com a sensação térmica muito maior. No sul, o dia ainda será mais quente, com previsão de 38 graus.